Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conta-se de um homem que, caminhando pelo deserto, de repente se viu sem água, o cantil completamente vazio, sem nenhuma reserva, e sem a perspectiva de encontrar água ainda em boa parte do trajeto. Até que de repente avistou ao longe uma espécie de cabana, um coberto. Correu até lá, mal encontrou uma fresta de sombra para abrigar-se, mas aparentemente nada de água. Até que ele avistou, não muito longe dali, uma bomba d'água dessas de ferro antigas, de alavanca, que era preciso para bombear, para tirar a água, é preciso bombear. Foi quase que se arrastando até lá. E ao chegar, começou a bombear e apertar lá, levantar e abaixar a manivela, mas só rangia, nheque, 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 já, e não saía absolutamente nada. Até que ele percebeu ao lado uma garrafa cheia d'água, com um rótulo escrito: você precisa primeiro preparar a bomba, colocando nela toda a água dessa garrafa. Por favor, encha novamente a garrafa antes de partir. Ele ficou francamente em dúvida. Tinha pelo menos uma água segura lá dentro da garrafa, na sua mão. Será mesmo que isso funciona? Será que vai dar certo? Vou ficar aqui sem nada, morto de sede. Mas voltou a ler o rótulo, leu 5, 6, 7, 8, 10 vezes. E resolveu confiar. Pegou aquela garrafa, tirou a tampa e verteu toda a água dentro da bomba e daí começou a bombear. Nheque, 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 e nada. Não acontecia nada. Nheque, 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 até que de repente caiu uma gota e outra gota e um fiozinho de água e dali a pouco já estava jorrando, né, saindo um jato de água assim impressionante. Lógico, grande euforia, matou toda a sede, encheu o cantil, né, e imediatamente lembrou que estava escrito: por favor, encha novamente a garrafa antes de partir. Encheu a garrafa, tapou bem e experimentou o impulso de colocar um complemento, como que querendo transmitir mais confiança para aquele que viesse depois. E então no rótulo ficou escrito assim: você primeiro precisa preparar a bomba, colocando nela toda a água dessa garrafa. Por favor, encha novamente a garrafa antes de partir. Ele acrescentou: pode acreditar, funciona. E foi-se embora com o seu cantil cheio e abastecido para percorrer o resto do trajeto que lhe faltava. Nem sempre a nossa fé é colocada à prova nesse nível. Mas diariamente somos estimulados a confiar na palavra das pessoas, nas boas intenções das mesmas, nos seus sentimentos de amizade, de consideração, de amor, especialmente dos familiares, dos colegas, aquelas pessoas que exercem autoridade,
na sociedade. A vida, infelizmente, nos leva a desenvolver um sentido crítico, quase que de crítica, que nos impede de confiar assim logo de primeira. Em muitas situações, ao menos quando se trata de um negócio, com um vendedor, uma propaganda política, ou notícias assim de algum veículo de imprensa. Mas a tônica da nossa vida é de agir com fé, com fé, confiança, confide. Daí vem a palavra confiança, com fé. Uma fé humana, mas fé, é uma fé. Agora, para além dessa fé humana que permeia toda a nossa passagem por esse mundo, e é fonte de felicidade em grande parte das vezes, como no caso desse homem, confiou, deu certo, matou a sua sede, recuperou vitalidade para percorrer o caminho. Para além dessa fé que é fonte de felicidade, essa fé humana, em grande parte das vezes, está outra fé, a fé em Deus, que transcende aquilo que nós podemos fazer da nossa parte, assim, humanamente, e se apresenta como um dom do próprio Deus, que é a fonte por excelência de felicidade, a fonte por excelência de estabilidade na vida daquelas pessoas que possuem e cultivam essa fé. Às vezes nós encontramos pessoas que têm uma fé nesse sentido, no sentido transcendente, divino, que gera em nós bastante admiração, para não dizer até uma certa inveja. E pessoas que acabam estando na história também da fé, de mudança de vida em milhares de pessoas, ou pelo menos em muitas pessoas que têm ao seu redor. Podem ser parentes nossos, uma avó, uma tia, nossos pais. Às vezes eu ouço com frequência, minha avó tinha uma fé gigantesca. Meu pai não tinha assim tanta fé, mas a minha mãe, ela era muito devota, ela tinha muita fé. Eu não me vejo assim agraciado com essa fé. Muitas vezes eu até quereria ter, eu invoco, né? E a lembrança deles eu gostaria de ter. E tudo isso porque vai identificando a fé como essa fonte de estabilidade, uma estabilidade que gera felicidade, segurança, apoio. O tema do nosso recolhimento desse mês é precisamente a felicidade da fé. E me veio à mente, preparando essa meditação, aquele outro personagem, quer dizer, um ator famoso, o Alec Guinness. E famoso porque fez várias interpretações, talvez a última delas, e a que mais pode evocar a nossa memória, é de o Ben Kenobi, lá no Star Wars. Ele morreu no ano 2000, morreu aos 86 anos. Mas antes de atuar no Star Wars, ele já na Inglaterra tinha se destacado bastante interpretando Hamlet no Teatro de Londres. E depois se consagrou interpretando um personagem do Chesterton, que é o Padre Brown. Chesterton tem vários episódios relacionados com o Padre Brown, que acaba funcionando quase como com Sherlock Holmes, né, que é um bom investigador, né, de decifrador de casos assim intrincados, difíceis de interpretar. E o Alec Guinness ele ganhou esse papel em 1954 e foi rodar um filme, o filme correspondente numa cidadezinha do interior da França. Ele que não falava nenhuma palavra de francês, mas a ambientação era muito boa porque é um ambiente rural
E o Padre Brown, de fato, se desenvolve nesse ambiente, né? tal como apresentado, colocado pelo autor, pelo criador desse personagem, o Chesterton. E nesse ano, o Alec Guinness, que era de origem anglicana, mas se dizia sem fé e com muita resistência, muito pé atrás, a essa presença de Deus na sua vida, ao interpretar a figura daquele padre, acabou sendo surpreendido. Não pelo texto, não por tentar personificar a figura de um sacerdote católico, né, como era descrito pelo Chesterton, mas porque no final de um dia de filmagem, ele corresponderia já voltar para o hotel, e já era tarde, ele ficou como que uma espécie de preguiça de se trocar inteirinho para depois ir para o hotel, e resolveu ir de Batina mesmo, como estava, afinal de contas não era tão longe. E saiu caminhando, e de repente um molequinho francês veio correndo ao seu encontro, ele pegou pela mão e foi conversando com ele, assim, falando animadamente, feliz de estar lá, sentindo orgulhoso, de estar lá caminhando ao lado do padre. Você vê que era um rapaz de família católica, família de fé, e que tinha muita confiança nos sacerdotes. E aquilo mexeu com o Guinness. O Guinness não entendia nenhuma palavra que o molequinho dizia, mas estava tomado, assim, estava impressionado com o impacto que estava produzindo a confiança daquele menino. E até que o menino, já vendo se afastar muito de casa, já se despediu e saiu correndo, voltou de novo e deixou o Alec Guinness, né, percorrendo o resto do trajeto muito pensativo. Ele descreve: seguindo o meu caminho, refleti que uma igreja que conseguia inspirar tal confiança em uma criança, tornando padres tão facilmente acessíveis, mesmo quando desconhecidos, não poderia ser tão astuciosa ou assustadora como tantas vezes se pintava. Meus preconceitos de longa data começaram a ser abalados. A sua conversão à fé, ainda por cima depois da fé católica, não foi imediata, foi todo um processo. E a gente pode encontrar descrito, eu vou deixar também no YouTube, né, como eu costumo fazer, fixado lá nos comentários a bibliografia do nosso recolhimento, da nossa meditação, a história da bomba d'água, né, e essa referência também do Alec Guinness. Mas o fato é que ele, vendo a felicidade daquela criança, fruto da sua fé, ficou com inveja. Poxa, mas ele ficou pensativo, encafifado. E Deus tocou o seu coração de tal modo que por aquela fresta ele entrou e depois já acabou tomando conta. Personificou aquilo que diz o salmista, o rei Davi, provavelmente, no Salmo 39, versículo 5. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem tem fé. Quem funciona com fé, com confiança em Deus. Nós podemos considerar que essa é a principal intenção de Cristo ao exortar-nos para que sejamos pessoas de fé. Pessoas fiéis, pessoas que vivem da fé, ou que perseveram no bem. E ao perseverarem no bem, né, que essa fé lhes induz, né, a praticar, a viver, acabam sendo muito felizes, porque em filosofia a gente estuda isso, que produz a felicidade é um bem. E uma pessoa que se deixa guiar pela fé e portanto, é fiel, persevera no bem, necessariamente acaba sendo feliz. É um jogo, quase um jogo de palavras que fazia São José Maria Escrivá, dizia fidelidade que é felicidade. Fazia essa associação. E isso está no âmago do cristianismo. Jesus Cristo declara na última ceia, começa o capítulo 14 do Evangelho de São João, dizendo: crede em Deus, crede em mim. Depois, mais adiante, diz: deixo-vos a minha paz, eu vos dou a paz. Não a paz como o mundo dá, mas uma paz genuína, uma paz duradoura, uma paz estável, querendo dizer. Não diz todas essas palavras.
para concluir, e tudo isso eu falo para que a minha alegria esteja em vós, a vossa alegria seja completa, para vocês serem extremamente felizes. Uma fé que dizíamos antes, né, não é fruto do meu esforço, nem de um ato em que eu me proponho a fazer, assim, como aquele homem titubeando com uma garrafa segurando na mão. Também um pouco disso. Toda fé transcendente tem um aspecto de fé humana. Mas, para além disso, é um dom de Deus. Um dom que ilumina a nossa inteligência e nos faz penetrar nos mistérios que rondam toda a nossa existência, toda a nossa vida, a nossa origem, de onde vim, a nosso fim, para onde é que eu vou, qual o sentido da minha vida e o que fazer com todas essas minhas potencialidades de inteligência, de memória, todos os meus dons. E o que fazer também com as potencialidades do mundo, com a potencialidade das pessoas que eu tenho à minha volta. Um dom de Deus que ilumina a minha inteligência para funcionar eu mesmo com uma transcendência maior do que aquilo que esse mundo tem para me proporcionar. E uma luz que aquieta a minha inteligência diante de uma porção de mistérios que me rondam e que me faz ganhar uma connaturalidade com os mistérios, assim, que é impressionante. Os mistérios, dizia, da nossa própria vida, da nossa própria existência, mas os mistérios também da existência de todas as coisas, né, à nossa volta, né, a origem do mundo. E uma fé que ainda por cima corresponde a um dom de Deus, porque projeta luzes através da revelação que o Deus faz de si mesmo. Revelar significa tirar o véu, levantar o véu, correspondendo àquilo que dizia o Einstein, que Deus não brinca de esconde-esconde com os homens, não joga dados com os homens. Não só porque se deixa ver através da natureza, da harmonia da natureza, da beleza da natureza. Tudo isso que um cientista razoável acaba chegando à conclusão como boa parte deles. Né? A gente pega a história da ciência, dos cientistas, Newton, não sei, Pascal, né? Então, e todos esses grandes cientistas famosos, todos eles eram homens de fé. Uma fé num Deus da revelação judaico-cristã. E o dom da fé, ele vem como uma luz que aquieta a minha inteligência diante daquelas coisas que eu não consigo entender, mas fazendo-me perceber que elas são em si mesmas muito razoáveis. Começando por chegar à razoabilidade da existência de Deus, como eu dizia. Tudo que nós temos à nossa volta, como que está gritando por uma razão, pela existência de uma razão que tenha dado origem a todas elas, né? Até uma joaninha que a gente pega na mão, né? Ou um beija-flor, ou um João de Barro construindo lá a sua cabana, ou uma abelha construindo a sua colmeia, ainda por cima produzindo mel, e com toda aquela estrutura societária que tem, as formigas. Mas, quer dizer, todos os organismos, né, de alguma forma, estão como que gritando pela existência de uma razão criadora, que tenha dado origem a todas as coisas e em si mesmo não tenha sido originado por ninguém. Mas um Deus que vai se revelando como o Criador, onipotente, onipresente, mas que não fica só nisso. Um Deus que se revela fundamentalmente como santo.
e nos diz que nós, seres humanos, estamos criados à sua imagem e semelhança e, portanto, estamos chamados a ser também muito santos. Em acolhimentos interiores já repisamos bastante essas ideias. E entendendo pela palavra santo exatamente aquilo que a gente atribui quando aplica alguma pessoa. Nossa, esse fulano é um santo, minha avó era uma santa, o meu chefe é um santo, ou esse meu colega de trabalho é um santo. O que a gente quer dizer com isso? Que é uma pessoa muito boa, em geral. Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito misericordiosa, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que compreende, uma pessoa que investe. Nossa, ela é muito santa. E Deus, então, não é um criador, não é um onipotente, não é um onipresente que está lá distante, né? Um Deus que se apresenta exatamente como sendo muito santo, muito bom. Li esses dias um livro do Romano Guardini, que é um grande autor espiritual do final do século XIX, começo do século XX, e teve uma história assim de uma renovação de toda de toda a vivência assim cristã no mundo. Criou uma escola na Alemanha, na França, na Europa, que depois se alastrou pelo mundo. E tem um livro seu que se intitula Introdução à Oração, que é muito bom, recomendo vivamente. Eu vou deixar também já a referência fixada nos comentários do vídeo que eu vou subir para o YouTube desse nosso recolhimento. E ele dizia assim, que Deus é a possibilidade insondável de recomeçar. Ou seja, sempre perdoa. E perdoa também confiando em nós. Aquilo que suscita em nós ainda mais confiança nele. Para que a gente possa crescer, possa melhorar continuamente. Já voltaremos a essa ideia. E como a fé num Deus que é assim, que é onipresente, que é onipotente e que ainda por cima é santo, está na história da felicidade das pessoas e tanta gente. Um Deus que ao se revelar ainda se apresenta como um Deus pessoal. Não só isso, um Deus tripessoal. Porque em Deus nós vamos identificar 3 pessoas, segundo a revelação que Ele fez de si mesmo. Com os nomes assim muito familiares. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, né? Essa espécie de suspiro de amor. Aquele que é responsável pelas obras do amor, né, no interior de Deus. 3 pessoas, um Deus a quem eu posso tratar então de modo pessoal, eu que estou criado à sua imagem e semelhança também como uma pessoa, como um ser pessoal. Posso manter um trato pessoal com Deus. E de um filho com o seu pai, de alguém com o seu irmão, que é a segunda pessoa, Jesus. E num clima de interação, né, extremamente amorosa. E pessoas com quem eu posso me confidenciar, eu posso criar laços de amizade, eu posso contar tudo aquilo que me acontece, e sabendo que estão extremamente interessados em cada uma das coisas que eu tenho para dizer, por mais que saibam tudo, para eles não é a mesma coisa já saberem tudo e saberem através de mim, como acontece, né, em toda relação amorosa, pessoal, de amizade, e que a gente tem interesse em ouvir o que outra pessoa tem para dizer de si mesma, que é solidário a nós, que se compadece quando nós padecemos, que congratula quando nós temos os bons acontecimentos na nossa vida. Um Deus que está sempre acessível, fora de mim, mas fundamentalmente dentro de mim. Essa experiência que teve também Santo Agostinho, que buscou a Deus assim, denodadamente fora de si, até que depois o encontrou dentro de si. E percebeu que ele, como cada um de nós, é um laboratório onde a gente pode fazer continuamente essa experiência de encontro com Deus, de trato com Deus, de interação com Ele.
E dizia, tarde te amei, eu te procurava fora de mim quando estavas dentro de mim o tempo inteiro. Seguindo o exemplo de tantas pessoas assim com fé. Pessoas como Santo Agostinho, mas tantos outros santos, São José Maria Escrivá, a gente tem aqui, né, nos acompanhando nessa meditação, no oratório que estamos aqui no sítio de Ibiúna, fazendo o nosso recolhimento desse mês. Seguindo o exemplo de tantas pessoas que como que nos dizem também, pode acreditar, funciona. Pode acreditar naquela primeira página do Gênesis que narra toda a criação. Pode acreditar em toda essa revelação de Deus a respeito de si mesmo. Eles que já comprovaram que é assim, né? Que já estão agora na presença de Deus e não se sentem ludibriados, pelo contrário, né? Passaram e deixaram lá a garrafa d'água, você beba, você... Calma. Você bombeia, você confia, despeja essa água aí, funciona. Você pode prestar adesão, pode fazer uso dessas luzes que o próprio Deus vai te dando, desse sentimento que também a fé desperta em nós, de trato com Deus. E pode interagir com Ele através de uma oração pessoal, de uma conversa pessoal, no íntimo da tua alma. E que depois nos converte também em propagadores da mesma coisa. Fonte de felicidade para tanta gente, querendo contagiá-los com a nossa fé, aproximá-los dessa fé que nós vivemos, através da nossa amizade, do nosso querer bem, que nos faz, outra vez, dizer a mesma coisa, pode acreditar, funciona, vem comigo, vamos rezar juntos nós, vamos estudar junto aqui o Catecismo da Igreja, vamos ler um trecho junto da Bíblia. Uma fé à qual nós devemos recorrer sempre, mas especialmente quando os mistérios indecifráveis e duros da vida se tornam assim presentes, né? A perda de alguém, uma traição, uma incompreensão da qual nós somos objeto, um fracasso que nós tivemos, uma doença séria. E tantas outras situações, né, que se fazem presente, né? Uma fé que não é a fé de que Deus vai me livrar de todos os males. Não, é a fé daquela pessoa que sabe que Deus permite uma porção de coisas, mas Ele sempre vai estar do meu lado para que eu cresça diante daqueles desafios que Ele permite, daqueles males que Ele permite. E que acaba sendo então uma fonte de felicidade, inclusive em meio à dor. Que nessas situações nós conseguimos não ficar revoltados, ou não deixar-nos dominar pela revolta, alguma ponta de revolta a gente sempre acaba experimentando. Esses dias morreu um amigo muito querido, muito jovem, pai de 5 filhos. E logicamente o primeiro impulso é de vir até aqui o sacrário e falar, mas Senhor, como fazia São José Maria Escrivá, Senhor, mas você tem tão poucos amigos aqui embaixo, mas ele podia fazer tanto por você como já estava fazendo tanto. Ele era um membro do Opus Dei, um supernumerário do Opus Dei, uma família linda. Você podia fazer tanto, ele podia fazer tanto, né? Por quê? Não levou o mais velho? Teve que levar agora com 44 anos, 45. Mas logicamente a fé me move a vir até o sacrário, para que seja ele mesmo, talvez até pela intercessão, esse rapaz chama Marcelo Maciel, para que seja ele mesmo arrancar a graça de Deus para consolar o meu coração, mas não só o meu, que é o de menos nessa situação, da esposa, dos filhos, né? Dos demais parentes, demais amigos. Uma fé que me leva a me colocar assim na presença dele, na presença de Deus, me queixar, né? Uma ponta de revolta, mas logo depois fazer aquele ato de confiança. Como fez a própria esposa mandou uma mensagem para todos os amigos, colegas de trabalho. Ela trabalha no colégio onde eu sou capelão também. E eles colocaram o ombro, né, no colégio, né, sempre grandes apoiadores do colégio, sempre também muito orgulhosos, né, de poder dar a formação que o colégio fornece, o colégio Catamarã, para os seus filhos, né?
E ela escreveu uma mensagem muito linda e concluía com as palavras da liturgia da igreja, que São José Maria Escrivá gostava de saborear, até deixou registrado num ponto de caminho. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a santíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. E no meio de tanta dor, aquela felicidade, né, experimentada em função da ação do próprio Deus na alma, experimentada também em função de dezenas, quase diria de centenas de pessoas também movidas pela mesma fé que se propõem a dar apoio, que também tiveram a sua pontinha de revolta com Deus, mas ao mesmo tempo o aceitam e como algo que faz parte e se colocam ao lado para dizer não, confia, funciona. Como ela mesma, a esposa já deve ter feito com tantas outras pessoas que passaram por situações parecidas. Estava lá do lado, dizendo, não, como confiar, funciona. Sem deixar nos levarem, portanto, pelo desânimo, pelo desfalecimento. Uma fé que não necessariamente, então, exige milagres de Deus Nosso Senhor, né? Mas exige aquilo que Deus sempre está disposto a dar, sustentação, a convicção de que tudo de fato é para o bem, como diz São Paulo, a gente sempre repete aqui. Aquilo que diz São Paulo no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Para os que amam a Deus, tudo coopera para o bem, tudo concorre para o bem. Mas até aqui, de alguma forma, ainda que já salpicamos cristianismo, né? Como citamos o Evangelho, e citamos isso que é parte da doutrina cristã, revelação cristã, um Deus que é tripessoal. Mas eu queria dar um passo a mais na nossa meditação de agora, que é de falar também da nossa fé como fonte de felicidade, por alguns elementos que não são partilhados por todos os cristãos, aqueles que se dizem cristãos. Mas que está contido na proposta da vida cristã católica. E seria desonesto se eu não conduzisse a nossa meditação por esse caminho, porque se trata de falar de fé e felicidade, a felicidade da fé, não poderia deixar de mencionar esses elementos que infelizmente praticamente são patrimônio só da Igreja Católica, ainda que Jesus instituiu para que fosse usufruído por todas as pessoas. A Igreja recebeu essa missão desde o início, ide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As denominações cristãs, na sua maioria, porque também nem todas, tem dessas fontes de felicidade e que já é um primeiro canal de comunicação do dom da fé em comum, que é o batismo. Mas, a partir já, diria do século X, mas mais adiante, né, do século XVI, com a reforma, que se chama História de Reforma Protestante, mas que não foi propriamente uma reforma, foi uma ruptura, né? Porque não é que reformou para ficar dentro, né? Foi uma cisão. E o que a gente, na realidade, aconteceu, o que a gente chama em história, tal como vem catalogada assim nos livros de história, de contra-reforma, foi propriamente a reforma que aconteceu no interior da Igreja Católica, que de fato estava muito desviada daquilo que era o projeto de Deus para a sua atuação no mundo. Mas não vou entrar por esse caminho. O fato é que com essas rupturas, com essas cisões, então esses cristãos que atualmente na Igreja Católica nós chamamos de irmãos separados, foram ficando
sem algumas fontes, canais de felicidade que Deus tinha estabelecido para que nós pudéssemos usufruir da felicidade e da fé com mais intensidade, eu fui ficando sem alguma dessas fontes para si. Estou fazendo referência aos sacramentos. Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos. O batismo, a penitência, ou chamada de confissão, para quem perde a graça recebida no batismo, ou haver assim com esfriamento assim, no seu interior, podendo recuperar outra vez o sacramento da penitência, a confissão. Instituiu o sacramento da Eucaristia, diante de quem nós nos ajoelhamos agora há pouco, como fazemos sempre, e dissemos: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouve. Instituiu o sacramento da confirmação, da crisma, que nos dá o Espírito Santo em plenitude e portanto, já nos capacita essa felicidade assim, ainda mais estável na alma, em função da perseverança no bem que ela vai promover, que o Espírito Santo vai promover, a fidelidade. Depois deixou o sacramento da ordem, e que nos comunica aos padres, que tem o poder de confeccionar a Eucaristia, que tem o poder de perdoar os pecados, e tem o poder ainda de administrar um outro sacramento, que é o da unção dos enfermos. E nos deixou o sacramento do matrimônio, os 7 sacramentos. E a verdade é que com essas rupturas, então nossos irmãos separados foram ficando sem a totalidade. Logicamente atrai muitas pessoas porque ficaram com uma parte razoável da verdade. E Jesus Cristo atrai, continua atraindo, continua atuando através de todas as igrejas. A verdade é que Deus atua até além das igrejas ou das religiões que não partilham da revelação judaico-cristã, no Oriente, por exemplo. Pessoas que com toda a retidão do mundo vão procurando seguindo assim os traços, esse vestígio de Deus que é na natureza, que é em si mesmo, né? E como diz a Escritura, Deus não está com as mãos atadas, não é abreviata manus domini, Deus não tem os braços encolhidos, está sempre agindo, está sempre atuando. Mas estabeleceu uns canais e nos pediu para que nós fôssemos pelo mundo inteiro e colocássemos esses canais à disposição de todo mundo. Fundou uma igreja, que é uma igreja missionária, para levar para todo mundo essa felicidade, dizendo: funciona, pode acreditar, funciona. Faça uso, experimenta tratar a Deus no teu coração, agora experimente através também do batismo, recebendo esse dom da fé através da confirmação, que é a plenitude da fé recebida no batismo. E faça uso dos sacramentos. Eu queria me deter para considerar só 3 sacramentos. O primeiro lugar, o sacramento da confissão, que é uma fonte de alegria, uma fonte de felicidade. A confissão, que aliás recebe esse nome, o sacramento da alegria. Alguém pode ter alguma experiência de ter feito uma confissão com algum padre que estava com o fígado um pouquinho estragado, né? E, que não sentiu perfeitamente compreendido, mas não é essa a experiência da igreja, a experiência do comum dos fiéis, cristãos, católicos. A experiência é de ver cumprido em si aquilo que diz Nosso Senhor no Evangelho, que há mais festa no céu por um pecador que faça penitência do que por 99 justos que não precisam de penitência. Ou seja, quando uma pessoa se confessa, há mais festa no céu do que outras 99 pessoas iguaizinhas a ela que nunca cometeram nenhum pecado. É uma coisa misteriosa, mas real. E a pessoa está ajoelhada se confessando e pode imaginar que o seu anjo da guarda está lá no céu armando uma algazarra. Galera, yes! Ele está confessando, ela está confessando. E aquele alvoroço no céu, e aquela festa que se organiza, e pode pensar, como dizia o Leon Blois,
E cada vez que convertia alguma pessoa assim que era amiga dele, né, a quem ele tinha ajudado nesse processo, dizia que ele sentia como se estivesse chovendo ouro e perfumes. Ou seja, é algo assim maravilhoso. Cada vez que nós nos confessamos acontece isso. É o sacramento da alegria, verdadeiramente. Atendi um senhor uma vez que ele estava recém saído, por assim dizer, de um vício, né, de alcoolismo que ele tinha assim dominado durante anos. E a filha ele tinha pegado no pé, ela que estava na história também daquela mudança do pai. Falei, pai, agora eu preciso talvez confessar, porque além desses 12 passos, né, dos alcoólatras anônimos, né, que vão aprendendo a dar e cumprindo e humanamente vão se fortalecendo para se afastar da bebida, eles, além disso, também têm que contar com a força espiritual. E acabou vindo conversar comigo, ele me autorizou a contar isso sempre que eu quisesse. E ele se ajoelhou, confessou, eu ajudei, né, a fazer uma confissão, fui conduzindo, né, para que ele não ficasse perdido, né, nem bloqueado, nem nada. E no final, depois que tinha recebido a absolvição e tudo, ele ficou assim meio que extasiado, olhando um pouco para o infinito, né, ele falou assim, padre, eu já peguei pileque, né, já peguei embriagado de todo tipo de bebida que o senhor pode imaginar. Mas nenhuma me produziu o que eu estou experimentando agora. Estou embriagado de felicidade. De fato, embriagado do Espírito Santo, embriagado da presença de Deus. Me ficou muito marcado, né, pela comparação que ele fez. E o que não dizer do sacramento da Eucaristia? O próprio Cristo, o próprio Deus que se nos dá para endeusar-nos, como a gente considerava na época do Natal, Deus que se faz homem na figura de Jesus Cristo, a segunda pessoa de Deus que se encarna, Deus se faz homem para que o homem se faça Deus. Me vem à mente aquela resposta que deu o Carlo Acutis, que foi beatificado recentemente, né, no final de 2020, em outubro de 2020. Ele tinha uma devoção à Eucaristia muito grande, dizia, a Eucaristia é minha estrada para o céu. E o pai, vendo que ele tinha tanta devoção, ele é um rapazinho, tinha 15 anos, né, quando morreu, mas já desde muito, muito novinho tinha essa sensibilidade para a Eucaristia, desde a primeira comunhão, começou a assistir missa todos os dias. E o pai lhe ofereceu, se não quer ir de uma viagem para a Terra Santa. E falou, puxa, ele vai adorar, porque vai poder estar caminhando pelas terras onde Jesus passou. E ele, com um sentido muito prático, muito agradecido ao pai por aquele oferecimento, falou assim, pai, mas eu acho que eu não queria ir não. Porque na Terra Santa eu vou estar visitando, vou estar entrando em contato com os lugares por onde Jesus passou. Mas no sacrário lá da nossa igreja, Jesus está. Então não preciso ir até a Terra Santa para estar com Jesus. Aliás, pelo contrário, está aqui. E pode estar na minha alma, eu posso ir entrar conversar com Ele. Uma grande fonte de alegria. E a Eucaristia que vai estando na história da conversão de tantas pessoas, graças a Deus. Recentemente um senhor me contava da esposa dele, que era católica, assim, batizada, mas ainda não tinha feito a primeira comunhão, não tinha desenvolvido essa sensibilidade. Mas como se casaram e ele tinha o hábito de ir à missa todos os domingos, ela o acompanhava à missa. Mas estava ali sem muito fervor, acompanhando, talvez uma certa curiosidade de alguma coisa, mas sem nenhum movimento a mais. Na hora da comunhão ele levantava, ia comungar, ficava lá no banco. E com respeito e até por consideração, não deixava ir sozinho, que não é pouca coisa, hein? É tudo muito duro, né, para um marido, para uma esposa, ir sozinho à missa, ir sozinho à missa. Mas também não queria explorar muito mais essa ideia aqui, mas você vê que ela era solidária, falou, para ele é importante, então eu estou lá, vamos juntos.
Mas aconteceu que um dia um dos ministros da Eucaristia, na hora da comunhão, desceu para dar comunhão para o povo. E na hora que estava voltando, tropeçou, ele que estava com a âmbula na mão, ainda com uma certa quantidade de hóstias dentro. Ele tropeçou e a verdade é que aquela coisa derrubou. Ficaram muitas hóstias ali espalhadas, não numa superfície muito grande, mas razoável, ali do presbitério. E foi uma comoção das pessoas. Todo mundo ficou doído, né, por aquela situação. Teve aquela espécie de um ó meio surdo assim, né, meio contido, né, aquelas pessoas que estavam na frente na igreja, que tinham percebido aquilo tudo. Mas eles, com todo o carinho do mundo, foram, depois recolheram cada uma das hóstias e cercaram ali o lugar onde as hóstias tinham caído, colocaram lá de tal forma para que depois pudessem voltar e limpar, né, tudo aquilo com muito carinho, não seja que tenha ficado algum fragmento, já que em cada parte que se divide a hóstia está Jesus Cristo todo inteiro. E ela, ao presenciar todo aquele carinho e toda aquela fé na presença de Jesus na Eucaristia, ela de repente começou a chorar. Ficou emocionada. E o marido falou: o que está acontecendo? Ela falou: senhor, eu não sei, mas eu quero fazer a primeira comunhão. Ao ver a fé, como se aquelas pessoas estivessem dizendo: não pode acreditar, funciona, Jesus está presente aqui mesmo. Eu quero comungar. E uma fonte de felicidade. Isso que dizia uma outra conversa, uma mulher que se converteu, uma francesa, na metade do século XX, chamada Eva Levalier, em que ela fez a primeira comunhão preparada pelo padre Clérissac. Passado um ano, ele escrevia para ele: padre, faz um ano que o senhor me introduziu na vida eucarística, única vida que é digna desse nome. E agradecia. E queria falar também da unção dos enfermos, né? E que é esse carimbo no nosso passaporte. Logicamente temos que estar com o passaporte em dia, ou seja, confessarmos com frequência, comungar com frequência, estar em estado de graça habitualmente. Mas às vezes isso não é suficiente para a gente morrer e ir direto para o céu, porque às vezes nossos pecados vão deixando resíduo e é preciso purificar-nos dele. No céu não podemos entrar nem com nenhuma inclinação ao pecado. E a unção dos enfermos nos dá aquela última ajeitada, e diante até de uma morte iminente, ou pelo menos de uma doença mais grave, não necessariamente a pessoa tem que estar à beira da morte para receber a unção dos enfermos. Às vezes uma cirurgia que vai receber anestesia geral, que a pessoa fica até um pouco mais apreensiva. A unção dos enfermos é para alívio espiritual e corporal também do enfermo. Então, também nessa situação a pessoa pode querer receber. A unção dos enfermos que então entra com uma fonte de segurança, uma fonte de felicidade. Para quem recebe, estou preparada, qualquer coisa, qualquer eventualidade que venha acontecer. E também para os seus amigos, para os seus familiares, que consolo, né? Se ela morreu, ela está em estado de graça e morreu lá com a unção dos enfermos. Logicamente aparece aí a pergunta ou o questionamento: mas e os pecados da igreja? Eu lembro da Dona Maria, que ela, por assim dizer, ela tinha nos adotado quando nós começamos o trabalho do Opus Dei lá em Brasília. Fui ajudar assim um grupo de pessoas que tinham começado o trabalho do Opus Dei lá em 83, fiquei lá de 83 a 90. E tínhamos lá 3 mães, né? A Dona Edivalda, a Dona Maria e a Dona Efigênia, né? E a Dona Maria, ela cuidava mais da limpeza da casa, e um dia eu estava repassando com um rapaz que costumava me ajudar lá numa catequese, assim, de instrução e preparação, assim, de crianças para a primeira comunhão. Ele tinha faltado na reunião do nosso grupinho, onde a gente repassava todas as coisas, então eu passei para ele por telefone. E a aula correspondia a falar sobre a verdadeira igreja fundada por Cristo, que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ela é una, santa, católica, apostólica. Ou seja, vem desde os apóstolos,
sem nenhuma interrupção no meio do caminho, né? E eu falei, então essas são as notas, né? Essas notas a gente vai encontrar só na Igreja Católica Apostólica Romana, nas outras a gente não vai encontrar, né? E ela era protestante, Dona Maria. Ela foi conversar com o pastor. Na verdade, ela era batizada, mas tinha se desenvolvido assim mais na igreja protestante. E o pastor disse para ela, olha, ele tem razão. A Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira, mas eles estão tão confusos que é melhor você ficar com a gente aqui. Depois ela veio me falar, olha, falei isso com o meu pastor, eu vi sem querer a sua conversa lá no telefone, me falou isso, o que o senhor me disse? Bom, eu não pude concordar. A gente tinha muita proximidade, né, muita amizade, né, pois eu pude falar com ela também com todo o carinho do mundo, carinho filial. Porque é verdade, na Igreja Católica a gente pode encontrar até escândalos, né, ao longo da história, e não uma história muito longínqua, também recente, né? Mas de todas as formas, a Igreja Católica, apesar dos pesares, é aquela que tem as fontes da salvação, os canais de fé que produzem essa felicidade que nós tanto almejamos, não só para depois no céu, mas também para nós ainda aqui embaixo na terra. O cardeal Ratzinger, nesse livro Introdução ao Cristianismo, que vocês devem conhecer, ele vai comentando parte por parte do credo. E chega uma hora que ele diz, creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica. E ele encara essa questão da santidade da Igreja, que está composta por tantos membros que ao longo da história não se apresentaram assim tão santos, por mais que tenha muitos santos canonizados, né? Mas tem alguns, né, que às vezes projetam sombras sobre toda essa história maravilhosa. Ele dizia assim, a santidade da Igreja consiste naquele poder de santificação que Deus exerce nela, apesar da pecaminosidade humana. A Igreja Católica não está composta por santos. E Jesus Cristo, quando chamou aqueles homens para segui-lo de perto, não é porque já fossem santos, mas para deixar os meios de santificação. Aliás, o próprio Cristo era acusado de comer com pecadores, de viver com pecadores, conviver com pecadores, né? E no fundo a Igreja o que faz é reproduzir aquilo que Cristo já fazia. Dirá aqui o cardeal Ratzinger. Dizia, o que escandalizava os contemporâneos de Jesus em relação à sua santidade era a ausência absoluta de uma atitude julgadora. Nem fazia cair fogo sobre os indignos, nem autorizava os zelosos a arrancarem a erva daninha que viam proliferar. Ao contrário, a sua santidade manifestava-se justamente na promiscuidade com os pecadores que eram atraídos por Jesus. Essa mistura indiscriminada chegou a ponto de ele mesmo ser transformado em pecado, tendo que carregar a maldição da lei em sua execução, que levou a associar o seu destino por completo aos perdidos. Ele atraiu a si o pecado, fazendo com que se tornasse parte dele, ainda que ele nunca cometeu nenhum pecado, para revelar dessa maneira o que é santidade verdadeira. Não discriminação, mas união, não julgamento, mas amor que salva. Não é a Igreja simplesmente a continuação dessa atitude de Deus que se mistura com a miserabilidade humana? Não é ela a continuidade da comensalidade de Jesus com os pecadores, misturando-se à aflição do pecado, a ponto de parecer sucumbir nele? Não se revela na santidade imperfeita da Igreja, diante das expectativas humanas de pureza, a verdadeira santidade de Deus, que é amor, um amor que não se mantém na distância aristocrática do puro intocável, mas que se mistura à sujeira do mundo para superá-la? Nessa perspectiva, caberia a santidade da Igreja ser outra coisa que não sustentáculo mútuo que se deve ao fato de todos serem suportados, afinal, por Cristo. E concluí fazendo um desabafo. Confesso que para mim essa santidade imperfeita da Igreja é um consolo infinito. Não deveríamos desesperar-nos diante de uma santidade que fosse imaculada e que só poderia manifestar-se julgando-nos e queimando-nos. E quem poderia afirmar de si mesmo que não precisa ser suportado e sustentado pelos outros? Se a Igreja fosse só para os santos, que já são santos,
nem eu, e perdão que diga, nem você poderia pertencer a ela. E às vezes em ambientes até propriamente que se dizem católicos, vemos pessoas que se arrogam o direito de criticar a igreja, né, falar mal do Papa. E se comportam como essas pessoas que de fato não têm fé, que olham a igreja por fora. Essas catedrais vistas por fora, como descreve aqui num outro livro, O Poder da Cruz. O pregador da Casa Pontifícia, que é o Raniero Cantalamessa, ele diz: quem olha os vitrais de uma velha catedral desde a rua, nada mais vê do que cacos de vidro escuros ligados entre si por tiras de chumbo. Mas se transpõe o limiar do edifício e olha de dentro contra a luz, um espetáculo de cores e formas e faz perder o fôlego. Vamos olhar a igreja por dentro, vamos ver todos esses canais de santidade, todas essas pessoas que já se beneficiaram e nos dizem, confia, funciona. Em vez de ficar olhando ela só por fora. E por fora a gente só vê de fato caquinhos de vidro, tudo escuro, cheio de fuligem, ligados, né, por filetinhos de chumbo. E precisa olhar contra a luz, se der assim aquele vitral, fica maravilhoso, a vida da igreja fica maravilhosa. E não queria terminar, além de falar dos sacramentos como fonte de felicidade da nossa fé cristã católica, sem falar de uma grande fonte de felicidade que a nossa fé também nos proporciona, que Jesus nos proporcionou, que é a sua mãe. Nos deixá-la como mãe. Maria, para lidar com qualquer desafio, podemos invocar Maria. Antes, sozinho, não pudestes. Agora, que recorreis a Maria, que fácil, é um ponto de caminho. Esse livro de São José Maria Escrivá, no capítulo A Virgem Maria. E dizia, chama bem alto, mãe, mãe minha. Ela te vê em perigo, talvez, e te oferece o consolo do seu regaço, de consolar aquela fortaleza que você necessita para ser fiel, para viver de fé e superar qualquer obstáculo. Termino lendo um trecho de uma homilia de São José Maria Escrivá, que se intitula Mãe de Deus, Mãe Nossa, se referindo a Nossa Senhora, no livro Amigos de Deus. Diz o finalzinho. Ele diz assim, aconselho-te para terminar que faças, se ainda não o fizeste, a tua experiência particular do amor materno de Maria. Não basta saber que ela é mãe, considerá-la assim, falar assim dela. É a tua mãe e tu és seu filho, sua filha. Ama-te como se fosses o seu único filho, sua única filha neste mundo. Trata-a em consequência, conta-lhe tudo o que te acontece, honra-a, quere-a. Ninguém o fará por ti tão bem como tu, se tu não o fizeres. Faz essa experiência também. Converte a tua alma, o teu coração, a tua mente num laboratório de trato com Maria Santíssima. A experiência. Ele continua, asseguro-te que se empreendes este caminho, como quem diz, pode confiar, funciona. Asseguro-te que se empreendes esse caminho, encontrarás imediatamente todo o amor de Cristo. E ver-te-ás metido nessa vida inefável de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obterás forças para cumprir acabadamente a vontade de Deus, encher-te-ás de desejo de servir a todos os homens. Serás o cristão, a cristã que às vezes sonha ser, cheio de obras de caridade e de justiça, alegre e forte, compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Essa e não outra é a têmpera da nossa fé. O amor a Maria que dá aquela última temperada na nossa fé. Recorramos a Santa Maria, que ela nos acompanhará com um andar firme e constante. Vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. É feliz quem a Deus se confia. Confio habitualmente em Deus com uma fé cheia de abandono na sua ação providente na minha vida e na vida do mundo. Apesar das dificuldades e tantas vezes das expectativas negativas que a vida política ou econômica do país possam gerar. Minha fé em Deus leva-me a buscar um trato pessoal com Ele, de modo especial dentro de mim mesmo, sabendo distinguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, interagindo com as três pessoas, fortalecendo os laços de união com elas através da oração.
Procuro ao mesmo tempo transmitir aos meus familiares e amigos esta experiência, convencendo-os com a minha vida de que podem acreditar que funciona. Sou feliz por ser católico. Essa frase que às vezes encontramos estampada em adesivos e cartazes pela cidade corresponde a uma realidade na minha vida. Dou graças a Deus por ter deixado tão acessíveis a mim o conjunto da sua revelação e os sacramentos como meios para eu cultivar essa plenitude de felicidade que Ele tem pensado para mim através da Igreja Católica. Diante das tendências a criticar a Igreja, que podem dar-se até em ambientes que se apresentam como católicos, procuro não deixar-me enganar, olhando a Igreja apenas por fora, como quem contempla os vitrais compostos apenas de cacos e vidros ligados por tiras de chumbo cheios de fuligens, mas transpondo a porta do edifício para olhá-lo por dentro, contra a luz, a ponto de identificar a beleza do próprio Deus, dos seus mandamentos, dos seus sacramentos, da vida de todos os santos, verdadeiros modelos para mim e que chegaram a sê-lo precisamente pela sua fidelidade à Igreja. De modo particular, minha felicidade por ser católico aprofunda suas raízes na convicção de que Deus me deu Maria para ser a minha mãe, que me acompanha em todos os passos da vida, transmitindo-me o seu consolo e a sua fortaleza, ajudando-me a crescer e superar todo e qualquer obstáculo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.